Deus, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 4. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 4. Glórias a Deus. Queremos cumprimentar os irmãos que estão aí nas mídias sociais. Que Deus continue abençoando no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler o versículo, o versículo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 5. O irmão Jeová está com o microfonezinho aí. As referências que eu pedi para o irmão fazer a leitura, tá bom? Daqui a pouco. Vamos interagir assim. Quantos estão aqui para aprender a palavra de Deus? Espero que você aí na sua casa esteja confortável e consiga ver aqui esta imagem. E daqui a pouco nós vamos entender juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Muito bem, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que o Senhor possa continuar abençoando os teus filhos que estão aqui no templo, aqueles que não puderam vir, e os que estão nos assistindo, que a tua palavra possa encontrar guarita nos nossos corações e que venhamos hoje sermos cheios de ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar. Queridos irmãos, hoje nós vamos interagir um pouco diferente, pois achei um assunto bastante profícuo e de grande importância, de grande relevância para entendermos. E é com base nesses... Baixe mais um pouquinho o fundo. E é com base nesses assuntos bíblicos que nós vamos aprendendo algumas verdades profundas das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos lá então. Então hoje nós vamos falar, está aqui o título, ó, os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos falar sobre este assunto, Nós vamos falar sobre este assunto aqui, ó, os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. E um dos assuntos para falarmos sobre os 7 Espíritos de Deus, nós precisamos adentrarmos na história bíblica e aprendermos um pouco sobre o tabernáculo. Quantos aí que estão em casa já ouviu falar do tabernáculo de Moisés? Quantos já ouviram? Já assistiu alguma coisa relacionada a isso? Pois é, o tabernáculo é algo muito profundo, pois por intermédio de uma tipologia, por intermédio de uma figura de linguagem, Deus reservou, meu irmão Edson, muitas verdades, muitas verdades, que ao longo dos séculos foram se explicando por meio de uma revelação divina. Pode baixar mais um pouco o fundo, por favor? Por meio de uma revelação divina. Então é sobre isso. Então, tratando deste assunto dos 7 Espíritos de Deus, nós precisamos vir aqui ao quadro e falarmos desta figura aqui, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Pelo menos dá para ter uma noção mais ou menos aí.
Quem se arrisca a dizer o que é isso daqui? Isso aqui chama-se a menorá, ou o candelabro. Esta figura, ela ficava nessa região aqui, ó. Aqui eu fiz uma planta alta do tabernáculo de Moisés, e aqui nós temos o átrio, aqui nós temos o santo, e aqui nesse pequeno quadrado nós temos o santíssimo lugar. E essa menorá, ou esse candelabro, ficava no santo lugar, e juntamente com ele tinham mais dois objetos, que era a mesa, e veremos o outro mais adiante. Mas já vai se situando aí para você entender o mistério, posso assim dizer, deste candelabro, tá? Então, nós vamos entendendo aos poucos e tratar dessa tipologia, dessa figura de linguagem, que nada mais, nada menos é do que falar de verdades divinas no Antigo Testamento que se revelam no Novo. Por exemplo, um exemplo de tipologia, né? A tipologia, por exemplo, abrange um assunto, como nós lemos na Bíblia, que enquanto o povo estava no deserto, existia uma pedra, uma rocha, que saciava, que ela produzia água e saciava a sede do povo de Israel. Os irmãos já ouviram isso, né? Aquela pedra, Paulo diz que era um tipo de Cristo. Não era Cristo fisicamente ali, mas um tipo, porque uma das funções de Cristo aqui na terra era saciar a sede de quem estava sedento. Porém, aqui no Antigo era uma sede literal. No Novo Testamento, nós vemos isso falando de algo espiritual. Então, essa rocha, para os irmãos entenderem que eu falei agora, mencionei, que seguia o povo no deserto, apontava para Cristo. Outro exemplo clássico de tipologia é o cordeiro, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Muito bem. O que aconteceu ali? Um cordeiro apareceu. Aquele cordeiro é uma tipologia apontando para Cristo. Isaque também é um tipo de Cristo, porque ele foi carregando as madeiras até o monte aonde seria sacrificado. Então, são assuntos que nós vamos tratando aqui aos poucos, e o livro de Apocalipse tem muito isso, tem muita figura de linguagem, e a gente precisa entender essas verdades. Acredito que os irmãos estão entendendo aí pelas mídias sociais. Então, hoje nós vamos falar e aprender sobre o candelabro. Nós vamos entender sobre o menorá. Nós vamos entender a sua participação em relação à nossa vida como igreja, em relação à nossa vida como discípulos de Cristo, tá? E eu tenho certeza que se você ficar ligado aqui conosco, se você não perder a sua atenção, se você parar nesse momento e anotar os versículos, as referências bíblicas, você vai aprender bastante coisa hoje que vai mudar a sua vida no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo para falarmos dos 7 Espíritos de Deus. Para falarmos deste assunto, nós vamos voltar para Êxodo. Vamos lá? Êxodo, o capítulo de número 25, versículo 31 ao 37. Eu vou pedir que o nosso irmão aí leia para nós. Versículo 31 ao 37. Farás também um candelabro de ouro puro. Então, peraí, só um minuto agora. Assim a gente vai funcionando assim. Eu vou pedindo você parar nas palavras que eu... Então, ele leu aí o seguinte: farás também o quê? Um candelabro. De quê? De ouro puro. De ouro puro. Esse é o versículo 31. Então, o candelabro, olha aqui agora para o quadro, ó. Esse candelabro aqui, ó. Esse candelabro. Põe na tela aí aquele candelabro que você colocou aí para os irmãos entenderem. Isso aí. Esse é um candelabro, mais ou menos isso aqui, né? Só que aqui ele tem cor,
Aqui ele tem as folhas de amendoeira, de ouro. Aqui ele tem uns botões, tem uma base bonita. Esse aqui não, do pastor Abner tá meio feio, né, irmãos? Dá para entender? Que bom, obrigado, pode tirar agora aí. Então ele está lendo o seguinte, ó, esse candelabro, ele tem uma base, repitam comigo, de ouro. Vamos lá? Uma base de ouro. Então todo o candelabro, ele pesava de ouro maciço 45 quilos. Então vamos lá, então a base dele era de ouro. Então vamos lá, já aprendemos uma coisa. A base do candelabro era de ouro. Vai lá. De ouro batido se fará este candelabro, e o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Muito bem, então nós temos aí também formado de uma só haste. Esse candelabro era formado de uma só haste. Muito bem, vai lá para o 32. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Olha aqui, ó. Esse é o central. Tá aqui aqui, ó. Esse é o central. E nós temos 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Muito bem. Então, como nós estamos vendo aqui, ó, presta atenção. Então, aqui é uma escultura de ouro, e o formato desses que está aqui, ó, é como se fosse uma flor de amendoeira. Atenção aqui, viu? Uma flor de amendoeira. Então nós temos aqui, ó, uma haste, 2, 3. Cada haste tem 3 flores de amendoeiras. Atenção aqui, ó. Entre cada uma delas tem um botão para ser esculpido. Ok? Então nós temos aqui. Muito bem. Então nós temos aqui. Então são 9 flores de amendoeira. Então 3, 6, 9. Atente-se para esses números aí. Vamos lá. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Pode seguir. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Pode ir. E ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Muito bem. Totalizando aí 9. Agora, amados irmãos, quando nós nos referimos a isso, nós temos que entender uma coisa, irmão João, irmão Edson. Da onde foi que Moisés tirou isso da cabeça? Hebreus capítulo 8. Vamos ler? Hebreus capítulo 8, versículos 5 e 6. Agora nós vamos entender da onde foi que Moisés tirou isso daqui, ó. Vamos lá. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Presta atenção, então vamos lá. Então, volta novamente o texto do 5. Os quais ministram em figura e sombra. Os quais ministram em figura e sombra. Todas o quê? Das coisas celestes. Olha o que ele diz agora. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Deus, olha que coisa maravilhosa. Tem que dar glória a Deus isso aqui, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Ó, Deus
mostrou para Moisés, quando ele estava no monte, num período de 90 dias, em jejum, orando e jejuando. Deus revelou para ele não apenas este utensílio do templo, do tabernáculo, mas como todos os outros utensílios, todas as medidas e todas as divisões do tabernáculo. Dá glória a Deus aí, porque Deus revela, sim ou não? Deixa eu ouvir o glória a Deus, dá uma glória a Deus bem alto. Isso! Então Deus mostrou para Moisés o quê? O candelabro. Mostrou o tabernáculo, mostrou as divisões do tabernáculo, todas as medidas exatas, para que nada ficasse errado. Continua. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que Moisés viu e ele fez foi uma cópia do que existe. Então no céu, pastor, tem candelabro? Tem. No céu tem um tabernáculo? Tem. No céu tem uma arca? Não, porque a arca é o próprio Cristo. Mas no céu, presta atenção, no céu nós temos todos esses utensílios que Moisés viu, nós temos no céu. Quem sabia disso? Isso é muito maravilhoso. Então ele foi vendo, Deus foi mostrando, o que você está vendo aqui em cima, faz aí embaixo. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Continua. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tudo o que foi feito no Antigo Testamento como um tipo, se cumpriu em quem? Em Jesus. Se cumpriu em quem? Em Jesus. Se cumpriu em quem? Em Jesus. Então o candelabro tem alguma coisa de Cristo, e nós vamos aprender. Então o tabernáculo tem alguma coisa de Jesus Cristo, e nós vamos aprender. Tudo isso Deus fez para que o homem, com a sua limitação, pudesse aprender mais dele. Quem está entendendo aqui, quem está pegando aqui essas coisas aqui, dá glória a Deus. Qualquer pergunta pode fazer, tá? Se quiser dúvida, pode perguntar, tá bom? Tá diferente. Muito bem, vamos lá. Agora, o irmão já leu o versículo 6. Vamos para Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 e 17, para nós entendermos aqui agora, porque eu estou lendo a versão NVI, tá? Se vocês quiserem mudar aí, a versão NVI acho que vai melhorar aí. Então nós vamos ver agora, de fato, esses mistérios, essa sombra, essa cópia se cumprindo em Cristo, como diz a Bíblia. Vamos lá, Colossenses 2,16, vai. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Oh, glória a Deus! Quantos podem glorificar a Deus? Era para estar tudo cheio aqui, né? Para nós estar glorificando juntos aqui, para derrubar esse tempo. Então, a realidade é quem? É Cristo. Então, tudo isso que está no Antigo Testamento serve como sombra. Uma coisa importante, eu quero chamar sua atenção aqui conosco, é que em todos os livros da Bíblia, em todos os livros da Bíblia, nós temos um tema central. Qual é o tema central das Escrituras? Jesus Cristo. Em Gênesis, nós temos Jesus. Em Êxodo, nós temos Jesus. Em Levítico, nós temos Jesus. Em Números, nós temos Jesus. Em Deuteronômio, nós temos Jesus. Em Josué, Juízes, Ruth, nós temos Jesus. É Jesus. Abriu a Bíblia, você precisa enxergar Cristo. Porque o Antigo Testamento aponta para ele. É tanto que quando ele estava no caminho de Emaús, ele usou de uma sabedoria tremenda, porque em 13 quilômetros que ele percorria o caminho, que era 13 quilômetros,
ele explicou o Antigo Testamento para os discípulos, eu acho que em meia hora, porque ele diz, os salmos falam de mim. É coisa interessante, não é? Em Gênesis fala de mim, em Êxodo fala, e essa é a verdade que nós temos que entender para aprender. Amém? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então dá um sorriso para me ver que está tudo bem. Aí. Muito bem. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque esse assunto, ele diz respeito aos 7 Espíritos de Deus. Olha só, tanto a atuação do Espírito de Deus na igreja, como o mover do Espírito Santo. Tanto uma movimentação na igreja, o Espírito Santo agindo, Jesus como cabeça da igreja, e também o mover do Espírito Santo de Deus. Vamos agora, partindo deste princípio, vamos descobrir que uma das figuras tipificadas no candelabro é a igreja. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse 1. João tem uma visão de Cristo glorificado. Ele vê uma figura do sumo sacerdote andando entre os 7 castiçais. E é revelado a João que os 7 candelabros são também as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Vamos lá. Foi revelado a João que aonde o sumo sacerdote que ele viu no céu, andando sobre os 7 castiçais de ouro, sobre os 7 candelabros, é uma representação da igreja, é uma tipologia da igreja, a igreja do Senhor. Ou seja, o candelabro aponta para a plenitude da igreja. Eu não sei se você sente a presença de Deus aí, mas eu sinto, porque a presença de Deus é tão maravilhosa, e quando lemos a palavra, os nossos olhos se abrem para entendermos uma verdade, que Cristo se move sobre a sua igreja. Oh, louvado seja Deus. Ele se move com pessoas com vários tipos de temperamentos. Ele se move na simplicidade. Ele se move aonde tem 2, aonde tem 3 reunidos no seu nome. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite, nessa noite especial? Ele se move em você que está aí na sua casa, que está em outro estado, que está em outra cidade. Ele se move sobre nós. O Espírito de Deus, Jesus, se move sobre a sua igreja. Glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos aí Apocalipse 1:20. Vamos lá. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muito bem. Então perceba que o candelabro, olha só para o candelabro aqui, ó. O candelabro, ele tem uma representação muito forte, tratando de quê, irmãos? Da plenitude da igreja. Então, quando nós vemos aí uma dessas referências, tá? Ali está mostrando, com base nesse contexto, a explicação que João teve. Esses 7 candelabros representam as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos, os 7 candelabros representam a igreja e o sumo sacerdote se movendo no meio da igreja. Eita maravilha de Deus. Alguma pergunta? Todo mundo bem por aqui? Está indo tudo certo? Que bom. Então, outra figura tipificada no candelabro é a obra e a ação do Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 4, encontramos a visão do candelabro de ouro maciço. E nós sabemos que lá em Zacarias 4, que esse texto aponta para a igreja e para as 2 testemunhas na grande tribulação. Mas quando Zacarias pergunta: o que significa isso, meu Senhor? E a resposta é: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4, do 1 ao 6. Então nós temos em Zacarias ali uma profecia
referindo-se a o fim dos tempos, referindo-se à grande tribulação, referindo-se à igreja depois que foi arrebatada, aqueles que ficaram para a grande tribulação. Ele está falando das duas testemunhas que serão grandes pregadores neste período tribulacional, de muito horror, de muita dor, de muita tristeza, de muita amargura. Ele está ali trazendo como Deus vai usar por meio do Espírito Santo as duas testemunhas. Mas também podemos trazer, porque a visão era de um candelabro. E o candelabro ali, tratando do Espírito Santo, logo nós entendemos que o mover, com base no texto, do Espírito Santo é agir, de maneira que a função dele é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Logo, nós entendemos que a obra da salvação, quem opera é quem? É o Espírito Santo. Então, meu irmão, de repente você está aí se perguntando por que seu esposo ainda não se converteu. Porque quem salva o homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem para a mudança, para a transformação, é o Espírito Santo. Nós temos que conviver com essa verdade, porque senão nós vamos atropelar e nós vamos querer converter os outros. Não é assim que funciona. As coisas com Deus é no tempo certo. As coisas com Deus é por meio da oração. As coisas com Deus é com paciência no Senhor. Então, quando eu espero, eu alcanço. Quando eu espero, eu alcanço. Quando eu espero, eu alcanço. Por intermédio da obra do Espírito. Então, ele não força você, ele é educado. Ele não vai forçar, de repente, o seu cônjuge a se converter. Não vai. Não é assim. Ele vai trabalhando. Lembra do filho pródigo? Quando ele caiu em si, teve que cair em si. Quando ele caiu em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz de um dos seus cobradores. Me faz de um dos seus trabalhadores. Ele vai cair em si. Infelizmente, nós não queremos que isso aconteça. Tem outras pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo e ouvem, aceitam e obedecem. Outras pessoas resistem, porque nós temos um texto bíblico que nos alerta: quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então o homem pode endurecer, ele pode ouvir a voz do Espírito aqui e endurecer o seu coração. Mas nós vemos aqui em Zacarias que o Espírito Santo do Senhor, ele atua também no candelabro. Ele atua também no candelabro. Muito bem. Glórias a Deus. Voltando ao candelabro, então essas 7 partes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 partes é aonde armazenava-se o azeite para que o fogo fosse aceso. O fogo fosse aceso. Muito bem. Então, uma das figuras representadas no candelabro é também a ação e o brado do Espírito Santo que está sobre a igreja desde o Pentecoste e que também estará sobre as duas testemunhas no tempo do fim, como acabamos de ressaltar. Muito bem. Entendendo que o foco deste ensino é abordar sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, vamos ver algumas figuras que estão tipificadas no candelabro e que trazem muita revelação sobre a obra que o Espírito Santo deseja manifestar em nós. Apocalipse 3:1. Vamos lá, gente. Apocalipse 3:1. Vamos lá. Depois, Apocalipse 3:1, 4, 5, 5, versículo 6. Vamos lá. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Apocalipse 3:1. Maravilha. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Só um, ok. Agora o 4 e 5, por favor.
Glória a Deus. Apocalipse 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Muito bem, então, pastor, vamos lá. Então são 7 espíritos mesmo? Não. Não é que significa 7 espíritos individuais. O texto está tratando da plenitude do Espírito. Está mostrando para nós entendermos a plenitude da atuação do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, que tanto estamos falando aqui, em representação desta figura linda que é o candelabro aqui, ó, coisa maravilhosa. Com base nesse candelabro, nós vamos agora entender como se movimenta o Espírito Santo de Deus, por intermédio dos seus 7 Espíritos, por intermédio da sua plenitude. Muito bem, irmãos, você está anotando isso aí? Isso é importante. Vamos lá, vamos lá. Agora, para nós voltarmos para o quadro, nós vamos ver a manifestação da obra do Espírito Santo. Vamos para Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. A aula vai ficar gravada, depois você volta e assiste. Vamos lá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Vai. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Espera aí. O Espírito de Jeová, agora aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. O Espírito de Jeová, preste atenção. Primeiro. Segundo, repousará sobre ele. É o Espírito de sabedoria e entendimento. E o de inteligência. Vamos lá. Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência. O outro. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito de conselho. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Muito bem, aí nós temos o de conselho que traz fortaleza e o de conhecimento que traz temor. Então nós vemos aqui com base em Isaías 2, entendendo agora Apocalipse. Que espírito é esse? Que 7 espíritos de Deus é esse? Vamos lá. Espírito de Jeová, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Agora leia todo o verso. Vamos ver agora como foi que Jesus veio à terra. Olha só. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Ele quem? Jesus. Ok? Isaías, o profeta messiânico, está falando que Jesus viria. Vamos lá? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Vai, continua. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Vai. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Vai. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Vamos ver o 4. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. Muito bem. Então, nós temos aí uma profecia parcial falando da primeira vinda de Jesus na terra, e nós temos uma profecia que acontecerá no fim dos tempos, aproximadamente na grande tribulação, onde ele vai vencer o anticristo pelo sopro da sua boca. Então, nós estamos aqui agora entendendo, os irmãos estão aí anotando muito bem, isso é importante. Então perceba,
Essas são as características do Espírito. Essas são as características do Espírito. E eu preciso dizer algo para a sua vida. A igreja do Senhor, ela se move com este Espírito Santo. Ela se move com o Espírito de Jeová, com o Espírito de sabedoria, com o Espírito inteligente, conselheiro, que fortalece, conhecedor e de temor. Esse Espírito habita em nós. Esse Espírito habita em nós. É por isso que nós não estamos só. O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria. O Espírito Santo, ele nos guiaria. Jesus disse que o Espírito Santo não falaria nada de si mesmo, mas falaria o que Deus enviasse e mandasse que ele falasse. Então perceba que esse Espírito Santo está dentro de nós. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Glória a Jesus. Aleluia. Somos guiados por esse Espírito. Muito bem. Então nós falamos um pouco, eu vou reforçar, porque, olha só, se os irmãos puderem colocar a foto aí do candelabro, para os irmãos entenderem melhor, coloquem aí, olha lá. Se você analisar aí, ó, olha aí para a tela. Se você analisar, e os irmãos da internet, olha aqui, ó. Se você analisar, esses desenhos aqui que eu tentei fazer são as folhas da amendoeira, tá? Então, em cada haste temos 3. Os irmãos aqui no templo estão vendo lá? Mais bonito? Então, 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. O que de fato significa essas folhas de amêndoa? O que de fato significa essas folhas de amêndoas que Deus assim falou para Moisés estar fazendo? Então nós vamos agora entendermos rapidamente, porque o tempo já foi, né? Eu precisaria de mais ou menos meia hora a mais, mas vamos lá, para tentarmos explicar isso para os irmãos. Muito bem. Nós vamos agora para Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é o amor. Agora vamos lá. Então, muito bem. Já está no jeito aí, segura aí um pouquinho. Então vamos lá. Pastor Abner, o que significa isso de fato? É o seguinte, irmãos queridos, atenção aqui. Nesse candelabro, o que nós entendemos ser essas, com base na tipologia, essas 9 folhas de amendoeiras esculpidas em ouro, são de fato os 9 frutos do Espírito e os 9 dons espirituais. Perceba que a quantidade são 9. Agora o nosso irmão vai ler em Gálatas 5:22 a lista dos 9 frutos e a lista depois dos 9 dons espirituais, para os irmãos entenderem. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repete novamente para mim. Eu não vou conseguir escrever aqui porque ficou pequeno, mas eu vou marcando para eles contarem aqui na câmera. Vamos lá. Primeiro, amor. Segundo, alegria. Terceiro, paz. Quarto, paciência. Quinto, amabilidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade. Oitavo, mansidão. Nono, e domínio próprio. Perceba que esse Espírito Santo, esse 7 Espírito de Deus, esse candelabro que Zacarias viu, perceba que todo esse candelabro tem uma representação tipológica e um assunto para transformar nossas vidas. Então, para cada flor de amêndoa, nós temos aqui um fruto do Espírito, que é a manifestação do Espírito Santo dentro do crente.
Agora, 1 Coríntios 12, versículo do 8 ao 10. Vamos lá. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, 2, a outro, fé, 3, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, vai, a outro, poder para operar milagres, vai, a outro, profecia, vai, a outro, discernimento de espíritos, vai, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Então nós temos aqui, 9 fruto, o fruto do Espírito dividido em 9, porque não são frutos, é um fruto com 9 gomos, uma laranja com 9 gomos, é um fruto, 9 gomos. E nós temos aqui os dons espirituais. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Então perceba qual é a mensagem que o candelabro ele traz para nós. Qual é a mensagem? A mensagem do equilíbrio. A mensagem do equilíbrio. E aí é onde nós temos que ter cuidado. Eu quero chamar a sua atenção rapidamente, com todo respeito, mas nós precisamos ter cuidado. O dom do Espírito Santo precisa ser buscado, mas na minha e na sua vida nós temos que desenvolvermos o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos entender. De repente você vem num culto e você não pula. De repente você vem num culto e não tem nenhum dom espiritual desse. Precisa rever o que está acontecendo contigo. Mas a tua vida é marcada pelo fruto? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A minha vida é marcada pelo fruto? Que coisa maravilhosa. Mas eu preciso também, não só do fruto, eu preciso do dom do Espírito. Porque os dons espirituais, eles são atuais e nós precisamos dele para ganharmos vida para Cristo. Nós precisamos dele para demonstração de poder para o incrédulo. Nós precisamos dele para a edificação do corpo de Cristo. Então os dons espirituais e os frutos que estão aqui, ocultos, para os irmãos entenderem, né? Esses que estão ocultos aqui na flor de amêndoa, certo? São importantes para que nós possamos desenvolver o nosso ministério, mas também a nossa reputação na sociedade. Desenvolvermos o nosso ministério, a nossa vida espiritual, edificar a vida do irmão, mas também precisamos do fruto do Espírito, que está aqui listado em Gálatas 5, 22. A amendoeira é uma tipologia também, né? Por que a amendoeira está aí? A amendoeira está aí porque a amendoeira é a primeira árvore que começa a dar fruto no inverno. Olha que coisa maravilhosa. Então, enquanto as outras estão meio tristes, a amendoeira está dando fruto. Jeremias, por exemplo, no capítulo 1. Jeremias no capítulo... Deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo. Jeremias, acho que é 11, 12. Né? O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. É isso? Vamos lá? Ou é 1:12 ou é 11:12. Vamos lá. O que tu vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, eu velo pela minha palavra e faço cumprir. É uma representação de que vai dar fruto mesmo no inverno, né? Olha lá, Jeremias 1:11. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. Então, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então perceba, queridos irmãos e amigos, que essa grande tipologia, essa grande representação que tem o candelabro é de suma importância para a nossa vida espiritual. Mas eu preciso estar atento a alguns versículos, porque não vai dar tempo, eu vou resumir aqui. A próxima semana o pastor Elton dá continuidade. Eu estou pegando aqui um básico para os irmãos entenderem sobre os 7 Espíritos de Deus. O pastor Elton vai fazer melhor do que eu na próxima terça-feira. Agora perceba bem.
Repare bem aqui. Agora, esse fogo, rapidinho aqui, irmãos, me dê mais 3 minutos para me explicar isso aqui. Tá bom? Este fogo do Espírito, este fogo do candelabro, no Antigo Testamento, ele era aceso 24 horas. Então 2 vezes por dia o sumo sacerdote, ele vinha e acendia, ou mantia ele aceso. Ele não podia se apagar. É uma ordem de Deus. Olha, em Êxodo capítulo 25 ou capítulo 27, se não me falha a memória aqui agora, capítulo 27, versículo 20, Êxodo 27 e 20, vai falar sobre isso, tá? Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Presta atenção, é uma ordem. O fogo não pode apagar. O fogo do candelabro não podia apagar. Diga comigo, o fogo do candelabro não podia apagar. Da mesma forma, Paulo disse que nós não podemos apagar o Espírito Santo na nossa vida. Da mesma maneira, Paulo explica dizendo: não apaguem o Espírito. Então, quando você vê essas expressões, mas o Espírito Santo é o quê? É como o fogo do candelabro. Entendeu? Então, não apague o Espírito. Há também um texto que diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, eu preciso ser cheio aqui, ó, de azeite, e que o fogo continue aceso 24 horas por dia. E o que faz esse fogo estar aceso 24 horas por dia? O que faz? É o equilíbrio do fruto e dos dons, para que o Espírito Santo de Deus sempre esteja ativo na minha vida e eu venha a ser um crente cheio do Espírito. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas sede cheio do Espírito. Amém? Os irmãos entenderam alguma coisa sobre o candelabro? Pegaram alguma coisa? Amém? Entenderam? Aprenderam? Que bom, hein? Vamos fazer uma oração, porque já deu a hora. Eu nem vi, assim, foi rápido demais. Você que está em sua casa, que Deus em Cristo abençoe. É muito rápido aqui, não dá para esticarmos um pouco, mas terça-feira que vem daremos continuidade a este assunto, com certeza não com esta base que foi dada aqui para os irmãos entenderem, mas com certeza quem vem após mim é maior do que eu. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesta oportunidade. Primeiramente declararmos que queremos estar aceso todos os dias. Nós queremos o fogo do teu Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor se movimenta sobre a igreja. É o Senhor que acende o fogo. O Senhor, como sumo sacerdote, como João viu, é que acende este fogo na nossa vida. E nós aqui estamos orando, clamando ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus querido, quer que a sua igreja permaneça ativa, permaneça, ó Senhor, te servindo, cheio do teu poder e com o fruto que o Senhor disponibiliza. Ajude-nos a termos uma vida equilibrada. Ajude-nos, ó Deus, a sermos transformados pelo teu amor. Ó Senhor Deus querido, que o Senhor possa, meu Pai, renovar as nossas vidas e fazer de nós um servo na tua presença, cheio de ti. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida e muito obrigado por estar conosco, em o nome de Jesus.